Muitas pessoas só falam do lado bom do empreendedorismo, do dinheiro que entra, das viagens, da liberdade, mas eu aprendi na pele o lado ruim de empreender, o lado que ninguém fala, o lado que ninguém conta por aí na internet, da pior maneira possível, colocando minha pele em risco e meu dinheiro em jogo. No início parece tudo lindo, maravilhoso, você começa a ver aquele Instagram lotado de fotos de viagens, de carros, a pessoa falando que consegue X mil por mês em resultado ou milhões. Só que essa visão romantizada do empreendedorismo nem sempre é verdade. E quando você começa o jogo, você começa a perceber tudo que você imaginava antes de bom existe, porque o empreendedorismo te traz muitas alegrias, muitas coisas boas, você conquista muita coisa interessante, material, mas também questões atreladas ao aprendizado, teu próprio crescimento. Só que o empreendedorismo também te traz desafios, te traz o lado difícil das coisas, o desafio das coisas. Eu nem gosto de usar essa palavra difícil, eu uso hoje muito mais para minha mente assimilar o desafio. Então tem um desafio para superar, para romper, mas esse é o ponto principal desse material aqui. Não é só o glamour, não é só a vida boa, mas também o lado desafiador da coisa, o lado difícil, quando você chega em casa sozinho, quando tem pressão pelo resultado e alguém precisa entregar e é você que está lá na linha de frente. Então, o empreendedorismo real é isso, são alegrias, mas também é o lado aonde tem as tristezas, digamos assim, temporárias. É aquela tristeza de tu chegou em casa triste, muitas vezes porque o resultado não veio, porque aquele projeto não deu certo, mas também é a alegria de se manter resiliente nessa trajetória, nessa luta diária que é o empreendedorismo, superar esse desafio e conseguir bons resultados no futuro. E esse resultado ele é construído com tempo. Então você precisa investir tempo, longo prazo, precisa investir energia da sua parte, da sua vida. Então você está colocando sua vida em jogo também no empreendedorismo. As horas que você teria para fazer qualquer outra coisa, você está colocando em jogo no empreendedorismo. E aí, claro, existe o ônus, a comemoração, existem as pessoas que vão estar do teu lado, vão te parabenizar quando o resultado vem, mas também existe a cobrança sua e de outras pessoas quando o resultado não vem. Então você precisa entender, e eu entendi, na verdade, isso com bastante luta, dor, bastante tempo investido e muito dinheiro que eu deixei na mesa, que eu perdi, certo? Então, eu quero falar contigo nesse vídeo exatamente sobre isso, sobre essa experiência prática que eu tive, né, os erros, os acertos, essa história, essa experiência minha, a minha verdade. Ela não é a verdade absoluta, é a minha visão com base nas minhas experiências. Olha, eu quero te contar quanto tempo eu perdi tentando agradar outras pessoas, tentando mostrar o meu valor, aparecer, tentando, através de fórmulas prontas, métodos, fórmulas mágicas, encontrar o caminho do sucesso, mas eu vou te falar que não é esse o melhor caminho. É justamente quando você começa a te conectar contigo, com o teu projeto, quando você começa a investir o seu tempo no seu próprio aprendizado, quando você se fecha na casinha. Então, o que que é se fechar na casinha? É deixar de ficar olhando ao redor, ao outro, ao que tem lá no Instagram, lá na rede social, o que aquele outro empresário está fazendo, deixar de olhar por um tempo isso e focar nas coisas que você realmente precisa se comprometer a entregar. Então, quais são as competências, habilidades que você precisa desenvolver, colocar esforço e energia nisso, ao invés de colocar esforço e energia lá olhando, passando o dedo para cima no Instagram para ver o que, que o vizinho, o que, que o fulano, Beltrano está fazendo. Então, quando você entende que esse jogo não é o jogo de olhar para fora, olhar para o outro, olhar para a grama do vizinho, mas é um jogo interno, é um jogo de olhar para você, olhar para o seu projeto, se desenvolver firme, forte, um dia por vez,
de maneira consistente. Então você vai errando, mas você vai se adaptando, vai encontrando novos caminhos. É quando você realmente se fecha dentro da sua empresa, da sua casa, se você tiver um negócio sendo construído em casa ou dentro do seu mundo, mesmo que ele seja pequeno num primeiro momento, mas é o mundo mais importante, é o seu mundo. E foi isso que eu levei anos para entender. Quando eu ficava buscando validação dos outros, aprovação, tentava buscar a fórmula ou a forma certa de fazer, o método certo de fazer com outras pessoas, com o empresário X, Y, Z, certo? Era o momento onde eu percebia que eu mais perdia tempo, ao invés de estar construindo alguma coisa, eu estava perdendo tempo com muita informação, me iludindo com um cenário que muitas vezes eu mesmo criava na minha mente, pô, mas será que como é que aquele cara está fazendo? Como é que aquele empresário está fazendo? E aí quando tu te dá conta, é só uma viagem mental, tu está aqui perdendo tempo, perdendo energia. Se tu estivesse olhando para o teu próprio negócio, talvez tu encontraria de maneira mais clara quais são os obstáculos, os erros que você está cometendo e que você conseguiria ter energia para pensar nas soluções. Porque não existe fórmula mágica, não existe uma solução pronta. Existe você buscar essas ferramentas muitas vezes, claro, em cursos, muitas vezes trocar ideias com outras pessoas que já passaram por isso, mas quando você volta para dentro da sua casa, do seu projeto, da sua empresa, é você com você mesmo. Você vai precisar tomar a decisão, você vai precisar construir a solução para aquele problema que você está enfrentando. Então, por isso que eu comento que quando você está conectado com o seu projeto, com você mesmo, você se distrai menos e tem mais foco, mais energia para resolver os problemas da sua própria empresa e do seu próprio projeto. E eu aprendi isso que eu estou te contando aqui da maneira mais dura possível. Quando eu vendi minha empresa em 2015, uma empresa de sucesso, por centenas de milhares de reais, não era uma grana, um dinheiro muito alto naquela época, mas em 2015 era o único dinheiro que eu tinha, era meu. Então, 2015 a 2019, com as falsas promessas, com as fórmulas, mastermind daqui, mastermind dali, viagens, cheguei a ir para Miami num evento de empresários, onde promessas foram feitas, aí você chega lá no evento, legal, bonito, bacana, tudo primeiro mundo, só que você sai de lá empolgado, com muita ideia e pouca ação, pouca atitude. Então, quanto dinheiro será que eu coloquei num mastermind em Miami, em outros masterminds que eu participei, buscando fórmulas, buscando a solução para os meus problemas dentro dos meus negócios? Eu botei muito dinheiro, tanto é que final de 2019 eu praticamente tinha testado um monte de coisa que não deu certo, eu praticamente perdi todo o meu dinheiro, finalzinho de 2019. E a partir daquele momento, o meu ponto da virada foi, eu pensei comigo, né? Falei, cara, eu não vou mais ficar pulando de galho em galho, eu não vou mais me iludir com promessas, ideias apenas, né? Eu vou buscar ideias, ok? Agora eu não vou me iludir com isso, eu não vou ficar gastando um monte de dinheiro com isso, eu não vou perder tempo com isso. Eu vou colocar uma parte do meu tempo, 10% do meu tempo nessas questões, e o restante eu vou focar e vou fazer o meu negócio, o meu projeto. E aí, final de 2019, a gente lançou um infoproduto no mercado digital. Em questão de algumas semanas ali, ele já apontava as primeiras vendas e a gente fez em meses milhões de reais, o que a gente não tinha feito em anos. Então foram mais ou menos 6 meses onde a gente fez 2, 3 milhões de reais na época, finalzinho de 2019, início de 20. E aí depois a gente continuou lançando outros produtos digitais, cursos, campanhas, aí veio a pandemia, as pessoas começaram a ficar em casa, consumir mais conteúdo em casa, e foi aquela época onde a gente realmente explodiu, assim, o resultado começou a crescer muito. 2021 também a gente dobrou de tamanho em relação a 20. 2022 também foi o melhor ano da nossa empresa. Tudo porque a gente fechou no nosso projeto, na nossa caixinha, eu e um sócio meu,
E a gente saiu basicamente 2019 de um negócio onde valia, a gente, desculpa, não tinha muita grana, tinha perdido praticamente todo o meu dinheiro ali, ele também estava praticamente quebrado, e a gente fez final de 19 até 22 ali, final de 22, mais de 80 milhões de reais em faturamento. Só nesse espaço curto de tempo. E olha que eu empreendo há 18 anos. Então antes eu tinha resultado, mas não foram resultados expressivos assim, com múltiplos milhões, dezenas de milhões de reais em faturamento. Eu estou falando isso para ti não para ostentar, para vir aqui e dizer que eu tenho dinheiro, que eu ganhei, que eu tenho resultado, mas para te provar através do meu resultado que eu passei também pelo caminho da, digamos assim, pelo aquela estrada esburacada, né, com buracos, difícil, complicada, né? Então aquele desafio, eu vivi na pele isso. Então eu não herdei dinheiro, ninguém me deu, eu saí do zero, né? Perdi dinheiro, investi na verdade dinheiro, né? Não perdi, investi meu dinheiro. Eu olho isso hoje como um investimento no meu aprendizado, investi meu tempo de vida. Por isso que eu estou aqui falando com você nesse meu canal, para que você, através das minhas experiências, dos erros e acertos, consiga de alguma forma utilizar isso para ganhar algum conhecimento prático, né? Alguma ideia, assim, ó, pô, esse cara que está me falando isso, talvez eu possa pensar em ir para aquele caminho. A decisão é sua, mas com base no que eu estou te falando aqui, você pode ter insights você mesmo. Isso eu te sugiro, eu te oriento. Tenha os teus próprios insights. Não copie e colhe o que eu estou falando. Não leve tudo isso como uma verdade. Pense sobre o que eu estou te falando e tome as suas próprias decisões. Tenha os seus próprios insights, porque quem conhece o seu próprio negócio, o seu próprio projeto, é só você. Você que é o maior conhecedor do seu próprio projeto. Não é eu, não é nenhuma outra pessoa que vai falar com você. Somente você conhece todos os cantos do projeto. E as outras pessoas vão te trazer ideias, insights, experiências, sugestões, certo? Mas você é o protagonista do seu negócio. Você precisa tomar as melhores decisões. Você está pronto para isso. Então, se eu tivesse começando hoje o meu negócio do zero, se fosse a minha primeira experiência, com base nesse conhecimento que eu adquiri, eu manteria o meu foco em uma única coisa, em um único negócio, em um único produto, em um único canal de vendas. Então, eu manteria um foco muito claro aonde eu quero chegar. Então, qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu produto para eu alcançar o objetivo? Qual que é o meu canal de vendas? Certo? Então, o foco é uma das coisas que eu manteria e eu me distrairia menos com Instagram, com a vida perfeita, com fórmulas mágicas, métodos. Compraria sim alguns cursos, algumas mentorias, mas de maneira muito reservada, certo? Sem investir milhares e milhares e milhares de reais em mentorias. Eu focaria primeiro em fazer esse meu negócio estar certo. Então, muito foco e menos distração com a vida perfeita na internet, porque isso não existe. Até mesmo nos auges do meu negócio, quando eu faturava milhões e milhões todos os dias, praticamente, a gente faturava ali em torno de 1 milhão, 2, 3 todos os meses, né? Dava mais ou menos isso. Tinha os momentos desafiadores, aquele momento que o resultado vem, mas tu tem aquele pepino para resolver, tu tem aquela dificuldade para enfrentar. E aí tu tá sozinho, muitas vezes tu chega em casa, aí tem a pressão, aí tem a solidão, aí tu tem os teus medos, os teus traumas, era isso que eu vivia. E aí tu precisa te entender, compreender, ter esse autoconhecimento e ir se desenvolvendo, para que aí você possa lidar bem com essas situações. Porque não é a falta de dinheiro que te deixa mal ou o projeto que fracassou. É como que você dá significado para o que aconteceu. Porque até mesmo quando o resultado está bom, muitas vezes, se você dá um significado ruim para algumas situações, talvez você nem está olhando para o resultado bom, você está olhando só para aquela situação que está ruim. Então entenda que não é a situação externa, não é o mundo que te deixa bem ou mal, é
como que você enxerga a situação, qual que é o significado que você dá para a situação que você está passando nesse momento. Então, se eu pudesse te deixar uma dica aqui, seria isso, sabe? Mais foco e menos distrações. Foca no teu negócio, no teu projeto. Escolhe um único negócio, um único projeto para começar. Eu quero que você comente abaixo desse vídeo qual que é o maior desafio que você está enfrentando hoje. Eu mesmo vou te responder. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe ele com alguém que esteja passando pelo mesmo caminho e se inscreve aqui no meu canal, ok? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.